Você acredita na palavra de Deus, sim ou não? Você acredita em toda a palavra de Deus, sim ou não? Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite por esse tempo que estamos reunidos em teu nome. Obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz, a tua palavra é verdadeira. Senhor, fala conosco nessa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse é o texto base da palavra que vamos ministrar nessa noite, mas eu não vou desenvolvê-lo agora, mas durante a mensagem ele vai aparecendo, e aí a gente vai compartilhando o que Deus tem para falar conosco. Eu não coloquei um tema para essa mensagem, e nem pensei num tema, mas talvez, se fôssemos colocar um tema, seria a salvação plena, ou a salvação abrangente. Talvez fosse alguma coisa mais ou menos assim. À medida que eu for falando, você pode colocar o seu próprio tema, de acordo com o que você for entendendo. Romanos capítulo 10, e aí eu gostaria que você abrisse comigo também. Romanos capítulo 10, versículo 9, está escrito: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Fala assim, salvo. Marcos capítulo 6, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 56. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E todos que lhes tocavam, saravam. Fala assim, saravam. A palavra do original grego, que está em Romanos capítulo 10, que fala que se confessarmos com a boca, crendo com o coração, seremos salvos, é a mesma palavra encontrada no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 56, e tocavam em Jesus. Todos que tocavam em Jesus saravam. A mesma palavra no grego, a palavra sozo. A palavra sozo é traduzida em Romanos capítulo 10 como salvo, e em Marcos capítulo 6 como saravam. Nas seguintes escrituras, e aí eu vou pedir para projetar para nos ajudar, nós encontramos essa mesma palavra de Romanos 10 e Marcos 6, essa palavra sozo, traduzida dentro do contexto, mas sendo usada a mesma palavra para destacar ou a salvação que nós geralmente entendemos de uma forma geral, né? A pessoa aceita Jesus e é salva, ou para destacar a cura, a manifestação de uma salvação diferente para o corpo, cura. A mesma palavra no original grego. Marcos capítulo 5, versículo 23,
Rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que... A palavra sozo é encontrada nesse texto. Marcos capítulo 16, versículo 16. Aparece a palavra salvo. Quem crer e for batizado será sozo, também no original grego. Mas quem não crer será condenado. Lucas capítulo 8, versículo 36. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo. Aí é sozo também, aquele endemoniado. Atos capítulo 2, versículo 21. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Não, 21. Atos 2, 21. É que minha letra é meio complicada de entender. Desculpa, querida. Bota lá o 21. Atos 2, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mesma palavra sozo. Atos capítulo 14, versículo 9. E este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, sozo. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvo, a palavra é sozo no original, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Lucas capítulo 18, versículo 42. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Também sozo. Tiago capítulo 5, versículo 15. A oração da fé, sozo, o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Marcos capítulo 5, versículo 34. E lhe disse: filha, a tua fé te salvou, sozo, vai em paz e ser curado deste mal. Marcos capítulo 5, versículo 28, é esse? Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei, sozo. Lucas 17, 19. E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou, sozo. Atos 4, 9. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, sozo. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, sozo. Marcos capítulo 6, versículo 56. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças, rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos que lhe tocavam, sozo, saravam. Quando a gente fala de salvação, a salvação é algo mais abrangente do que apenas o aspecto do perdão dos pecados e da reconciliação. A salvação conquistada na cruz por Jesus, ela abrange a totalidade daquilo que nós necessitávamos de restauração, de salvação, de sozo, de cura. Não há nenhuma necessidade de termos crentes, cristãos, povo de Deus, andando enfermo. Biblicamente, não há nenhuma necessidade dos crentes andarem enfermos. Presta atenção e grave isso no teu coração. Nós não toleramos os pecados nas nossas vidas. Por que nós não toleramos os pecados nas nossas vidas? Porque Jesus já levou lá na cruz dos nossos pecados. Amém? Nós também não necessitamos tolerar a enfermidade na nossa vida, pelo mesmo motivo. Jesus já levou lá na cruz as nossas enfermidades. Olha o que diz Mateus capítulo 8, versículo 17. Ele tomou sobre si, você pode anotar para você conferir. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isaías capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Isso nós não temos dificuldade de crer. Amém? Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o ponto que a maioria de nós tem uma dificuldade inexplicável de conseguir crer.
Lá na cruz ele levou os nossos pecados, mas lá na cruz ele também levou sobre si as nossas enfermidades. Sabemos que Jesus levou os nossos pecados. E se ele levou os nossos pecados, nós não necessitamos de levar. Você concorda comigo, sim ou não? Vocês estão aí, amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Como é que a missionária Cíntia fala? Seja simpático comigo. Irmão, seja simpático comigo. Amém? Se ele já levou na cruz os nossos pecados, nós não necessitamos levá-los também. Amém? Se necessitamos levar, Jesus não precisava ter levado, sim ou não? Se ele levou na cruz nossos pecados, nós não necessitamos levá-los também. E se nós necessitamos levar, Jesus não necessitava ter levado. Se necessitamos levar, Jesus não precisava ter levado. Se necessitamos levar, então foi em vão que Jesus levou. Se nós ainda necessitamos levar os nossos pecados, a conclusão mais óbvia é que Jesus levou os nossos pecados em vão. Sim ou não? O Evangelho mostra claramente que ele levou. E, portanto, nós somos redimidos dos nossos pecados. Amém? Jamais necessitaremos levá-los novamente, porque Jesus já levou os nossos pecados. Mas os crentes acreditam que, apesar de redimidos do pecado, ainda necessitam carregar as suas enfermidades. Por que então, irmãos, cremos tão facilmente que os nossos pecados foram levados por Jesus na cruz, e não importa a gravidade do pecado que você cometeu ou que você venha a cometer, no momento que você se arrepende, você acredita instantaneamente que Jesus perdoou você? Por que cremos com tanta facilidade no perdão dos pecados, mas temos tanta dificuldade de crer que Ele é o Senhor que nos sara? A maior parte da nossa vida cristã, e essa é a resposta, temos ouvido que Jesus levou os nossos pecados. Temos ouvido que quando nós nos arrependemos com sinceridade, Ele nos perdoa. Temos ouvido que nós fomos encontrados como pecadores. E quando ouvimos a mensagem do Evangelho e temos um arrependimento verdadeiro, e nos entregamos a Jesus, e pedimos perdão pelos nossos pecados, Ele nos perdoa. Temos aprendido biblicamente que não importa o que você venha fazer, não importa o nível de bondade que você pensa que tem, a única maneira de sermos salvos é nos arrependendo dos nossos pecados e nutrindo uma fé genuína e verdadeira na pessoa de Jesus Cristo. Não temos tido dificuldade de crer nisso. Quando alguém se converte e vem para a igreja, a gente fala: olha, confesse seus pecados para Deus e Ele vai te perdoar. Mas quando se trata da realidade espiritual que Ele levou sobre si, as nossas enfermidades, a dificuldade aumenta. Por quê? Porque Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pela experiência. A fé não é fruto de oração. Senhor, me dá mais fé. Algumas pessoas equivocadamente usam como justificativa aquele homem que chegou até Jesus: Senhor, acrescenta a minha fé para que eu possa crer. Algumas pessoas se apegam nesse texto isolado da palavra de Deus e acreditam que pode adquirir fé através da oração. A fé não se vem através da oração, a fé vem através do ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que produz fé. É por isso que você precisa ler a Bíblia, irmão. Ao invés de ficar lendo um monte de artigo,
que não presta na internet, começa a ler a Bíblia. Jesus disse: olha, errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu tenho falado aqui, e falei algumas semanas atrás, sobre o perigo de regressar ao tradicionalismo. Foi antes de acontecer essa situação com o pastor Silas Malafaia. O Espírito Santo já estava me incomodando com uma turma, com um povo que anda pregando por aí como se fossem os verdadeiros detentores do Evangelho de Jesus Cristo. São calvinistas tradicionais. Pessoas que até hoje estão fazendo apologia ao calvinismo. O calvinismo defende a predestinação. O calvinismo defende a escolha absoluta de Deus. Você não é salvo porque crê, mas você é salvo porque Deus te escolheu para te salvar, e por isso você crê. Essa turma de tradicionais, eu não estou falando mal de tradicionais, porque tem muitos homens tradicionais que são homens de Deus, apenas não conseguiram enxergar algumas verdades bíblicas, como o batismo no Espírito Santo, como os milagres que continuam acontecendo nos dias de hoje, os dons espirituais. E esses caras, irmãos, que tem muita gente seguindo, eles começaram agora a dizer quem é e quem não é de Deus. Chamaram pessoas como pastor Silas Malafaia, Mike Murdock e outros homens de Deus de hereges. São pessoas que não conhecem nem a definição teológica de o que é um herege. Tratam divergências doutrinárias, porque não concordam com a maneira dele de enxergar, de entender a Bíblia, intitulam como herege. E eu estava conversando com o irmão ontem, que eles se espelham num pastor norte-americano, homem de Deus. Aquele pastor norte-americano tem uma história de vida, foi um missionário no Peru, muito usado por Deus, só que a formação dele é Batista do Sul, nos Estados Unidos, extremamente tradicional, irmãos. E aí ele desce o sarrafo em todo mundo que não crê na Bíblia da maneira dele. Só que essa turma no Brasil são pessoas sem história. São pessoas que não construíram uma história no Evangelho. Eufóricos, usando da eloquência, se aproveitando do inconformismo e da falta de comprometimento com o reino e com a igreja, se aproveitando do desconhecimento bíblico e teológico de uma multidão de pessoas que agora se alimentam de todas as fontes, sem provar a origem, sem discernir, sem julgar a palavra. Se aproveitam e acabam obtendo milhares de seguidores, guias cegos, conduzindo outros cegos. Essas pessoas atacam e colocam no mesmo pacote, eu falei isso no perigo de voltarmos ao tradicionalismo, colocam no mesmo pacote mover de Deus, mover do Espírito Santo, que muitas vezes não obedece a uma coisa convencional, pode ser uma coisa extremamente estranha, e mesmo assim se tratar de um mover genuíno de Deus, como pode ser uma coisa muito simples, que passe desapercebida, como foi na experiência de Elias, quando Deus não apareceu no fogo, nem no terremoto, mas se manifestou através de uma brisa suave. Quem somos nós para dizer para Deus como Ele pode fazer? E enquanto eu pregava o perigo de voltarmos ao tradicionalismo, eu falei que muitas vezes não conseguimos concluir se é Deus ou não é Deus que está fazendo pela forma, mas sempre devemos ser desafiados a provar o Espírito, a discernir o Espírito, a origem daquilo que está acontecendo. Eu já vi gente falando em línguas estranhas, e quando nós chegamos para conferir, não era da parte de Deus, era demônio. E já vi gente rolando no chão,
e achei que era demônio. Quando cheguei para conferir, era Deus que estava movendo. Vocês estão aí? A palavra de Deus deve ser o nosso parâmetro, o nosso referencial. E aí, irmãos, a gente começa a ouvir, irmãos, a gente já não ouve muito sobre o poder de Deus. Deus cura. A gente a vida inteira ouve com muito mais frequência sobre que Deus perdoa, que Deus salva. Até porque essa é a nossa mensagem principal. Aí, além disso, queridos, além das pessoas não lerem a Bíblia, não ouvirem com muita frequência a pregação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, ainda começam a dar ouvidos a essas pessoas descrentes, incrédulas, não creem que Deus opera milagres hoje, pregam contra isso. A pessoa não precisa ser curada para entrar no céu, nunca precisou, irmãos, mas Jesus curava todas as pessoas que iam até Ele. Diz isso para uma pessoa cega de nascença. Outro dia o apóstolo Marcelo Casagrande me mandou um vídeo, uma mulher cega de nascença, curada. A alegria, irmãos, dela, da família, dos irmãos. Diz isso para uma pessoa dessa, que nunca enxergou na sua vida. E que Deus, através do poder do Espírito Santo, que Deus, através do nome de Jesus, abriu os olhos. Vai dizer para uma pessoa dessa que ela não precisa ser curada. Ela falou, não, eu não preciso, mas que alegria. Deus é fiel, louvado seja Deus. Muitas pessoas não são curadas porque não entendem que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Eu estou perguntando para o Senhor se é para Ele me curar ou não. Ele deve estar usando essa enfermidade para alguma finalidade na minha vida. Você verdadeiramente acredita nisso? Deus não vai revelar, nem para você e nem para ninguém, algo que Ele já revelou explicitamente na sua palavra. Não há necessidade de revelar para você que Ele quer te curar, porque já está revelado nas Escrituras, na palavra dEle, de uma forma geral e abrangente, que Ele deseja nos curar. Você pode aplaudir a Jesus? A Ele glória, nome sobre todo nome. É nesse nome que nós somos curados, é nesse nome que nós somos salvos, é nesse nome que nós somos libertos, é o nome de Jesus. Quando o povo entender plenamente, quando o povo estiver plenamente convencido de que Deus o quer sarar, e que não é vontade de Deus que esteja doente, pessoas serão curadas no momento da oração. Pessoas serão curadas mesmo antes de receberem oração, porque terão fé na palavra de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você acha que Deus é honesto, sim ou não? Paulo disse, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus e a sua palavra verdadeira e todo homem mentiroso. Essa turma do evangelho maravilhoso, único, exclusivo, suficiente, somente eles, mentirosos. Palavra de Deus, verdadeira. Quando eles pregarem sobre arrependimento, salvação, santificação, que está na palavra de Deus, também são verdadeiros. Mas quando falarem mal do mover do Espírito de Deus, começarem a intitular quem é e quem não é, mentirosos. Eles não são detentores, eles não têm esse legado espiritual. Os discípulos vieram para Jesus e falaram, mestre, estão lá expulsando o demônio, curando em teu nome, manda que eles parem. Jesus responde para ele, não, de maneira nenhuma, aquele que conosco não ajunta, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. Se eles estão no mesmo propósito, ele é dos nossos. Ele pode não estar fazendo exatamente do jeito que a gente está fazendo, mas se não tem nenhum tipo de contradição bíblica, né? Se não tem nenhum tipo de doutrina que não seja de Deus, desde que continue fazendo.
Amém? Jesus nos ensinou, irmãos. Quem somos nós? Quem somos nós para ficar dizendo que aquela igreja lá não é de Deus? Se quem estiver fazendo coisa que não é de Deus, Deus vai julgar, irmãos. Nós não somos juízes sobre a vida de ninguém. Ninguém aqui conhece as grandezas de Deus na totalidade, irmão. Quem é você para dizer como Deus pode e como não pode agir? Uma vez uma mulher, em um culto, caiu no chão, ficou prostrada durante 2 horas no chão, caída. Deus não derruba ninguém. Pastor, Deus não derruba ninguém. Quando derruba, quem derruba é o capeta. Diz isso para Saulo de Tarso, já falei isso aqui. Quando Deus jogou ele no chão, e além de jogar no chão, ainda tirou a visão dele. Fala para Saulo de Tarso isso, que Deus não derruba ninguém, o que ele vai te responder? Derruba sim. E santa queda. De perseguidor para ser perseguido. E no final da minha carreira eu disse, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Foi chamado de apóstolo dos gentios, ultrapassando em obras, em perseguição, em prisões, a todos os apóstolos. E essa mulher, quando levantou do chão, aquele negócio estranho, Deus havia operado ela e dado um ovário novo, que ela não tinha ovário. E aí eu perguntei, Deus é honesto, sim ou não? Uma mulher disse, parece impossível eu receber a minha cura. O homem de Deus disse para ela, você crê que as promessas de Deus para a sua vida são verdadeiras e vão se cumprir? Ela respondeu sim. Aí ele disse para ela, é muito simples. Você tem fé. Vocês estão entendendo? Fé é crer que as promessas de Deus são verdadeiras. Fé é crer que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Olha o que diz a Escritura, projeta para nós, Sabrina, acerca da palavra de Deus. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Bendito seja o Senhor que deu repouso a seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Nenhuma palavra, irmão, caiu. Nenhuma palavra que Deus diz a nosso respeito nas Escrituras, nenhuma delas cai, nenhuma delas deixa de funcionar, nenhuma delas é revogada. Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Coloca o outro texto. Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Você pode dizer graças a Deus. E Jeremias 1, 12. Jeremias 1, 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. Velar é exercer vigilância, interessar-se com grande zelo. Velar é interessar-se com grande zelo. O Senhor se interessa com grande zelo pelo cumprimento da sua palavra. Deus não tem limite, Deus não tem obstáculos, Deus não tem impedimento algum. Se Ele disse que fará, certamente Ele fará. Se Ele prometeu, certamente cumprirá. E Ele tem um zelo muito grande para cumprir com a sua palavra. O evangelista Borchor diz, não duvides de Deus. Se não podes evitar de duvidar, duvide das suas dúvidas. Não duvide de Deus. Se você não pode evitar de duvidar, duvide das tuas dúvidas.
porque não merecem confiança. Mas nunca duvide de Deus, nem da sua palavra. Vocês estão entendendo? Se você não pode deixar de duvidar, você tem que duvidar de qualquer jeito. Então duvide das tuas dúvidas, porque elas não merecem confiança. Mas nunca duvide de Deus e da sua palavra. Mude disse: haverá razão para não ter fé em Deus? Deus jamais falhou ao cumprir uma de suas promessas. Aleluia! Vocês estão aí, amém? O povo de Israel, quando saiu do Egito, vamos abrir Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. Disse o Senhor: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus se apresenta ao povo de Israel saindo do Egito, indo em direção a uma vida muito longa no deserto. E o Senhor se apresenta como o Deus que sara, uma das promessas da aliança, da antiga aliança, e que foi renovada e aprimorada na nova aliança. Deus se apresenta como sendo Jeová Rafá. Ele diz: eu sou o Senhor que te sara. Sabe o que aconteceu? O povo ouviu aquela promessa, creu na palavra de Deus. Olha o que aconteceu, Salmo 105, versículo 37. Fruto da fé, fruto de crer na promessa de Deus. Salmo 105, versículo 37 diz: mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. 3 milhões de pessoas andando no deserto, por causa de uma promessa de Deus, por causa da palavra de Deus, por crer na palavra de Deus. 3 milhões de pessoas andando no deserto, era para ter surtos, epidemias, doenças, mas não havia um só enfermo. Aleluia! Oh Espírito Santo, bendita é a tua presença. Aleluia! Deus quer curar você, irmão, e você precisa entender que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, versículo 34 diz que Deus não faz acepção de pessoas. Algumas vezes as pessoas entendem: olha que poder maravilhoso de Deus, eu acho que Deus vai curar mesmo aquele irmão, aquela irmã, né? Porque Deus, eu acho que quer curar aquela pessoa, mas a mim, Deus nunca olhou para mim, né? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não cura porque você tá dando uma de coitadinho, irmão. Deus não cura por causa disso. Tem dó de mim, Deus. Meu joelho. Deus não age dessa maneira. Talvez se você fizer isso para uma pessoa, a pessoa vai se comover, vai ter compaixão e vai te ajudar. Mas Deus não usa essa linguagem. A linguagem que Deus usa é a linguagem da fé. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus exige que aqueles que se aproximam dele creiam nele, creiam na palavra dele, creiam no que ele diz. Vocês estão aí? Pare de ouvir outras vozes. Comece a ouvir a voz de Deus. Salmo 103, abra lá em Salmo 103. Se depois desse culto você sair daqui, eu acho que não é bíblico esse negócio de cura, eu vou bater em você com um gato morto até miar, meu irmão. É para você sair daqui, né, cuspindo fogo, meu irmão, cheio de fé no coração, amém? Salmo 103, versículos 2 e 3. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, amém?
É para bendizer o Senhor, não é para se esquecer de nenhum dos seus benefícios, de nenhum. Não é para você só lembrar de um, eu vou lembrar de um, daquele outro eu vou me esquecer. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Eu vou bendizer o Senhor, porque Ele perdoa as minhas iniquidades. Mas Ele sara todas as tuas enfermidades. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Eu quero destacar a palavra todas. 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 Não te esqueça de nenhum dos benefícios dele. Adore, exalte, porque ele sara todas as tuas enfermidades. Eu não sei qual é a área que você precisa de cura, mas está escrito, ele sara todas as tuas enfermidades. Se você tiver fé para crer, é somente isso que você precisa para ser curado. Ele sara todas as tuas enfermidades. A palavra do meu Deus diz que ele sara todas as tuas enfermidades. 1 Pedro, capítulo 2. Abra 1 Pedro, capítulo 2. Ou melhor, não precisa abrir para a gente ganhar tempo. 1 Pedro, capítulo 2, 24, anote. Isaías 53, 5, anote também. Esses dois textos dizem a mesma coisa, que ele levou as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? A mesma coisa que Isaías diz, Pedro diz. Jesus levou as nossas enfermidades. Pedro diz que ele levou os nossos pecados, mas também diz que ele levou as nossas enfermidades. Isaías diz que Jesus levou as nossas iniquidades, mas também levou as nossas enfermidades. O que isso significa, irmãos? Na mesma expiação que Jesus levou os nossos pecados, ele levou as nossas enfermidades. Na mesma expiação que a Bíblia diz que Jesus levou os nossos pecados, a Bíblia também diz que ele levou as nossas enfermidades. Jesus levou nossas fraquezas, nossas doenças, nossas enfermidades. E o que ele levou, não temos nós de sofrer. Você pode dizer amém? Você entendeu o que eu falei? Jesus levou nossas doenças, nossas fraquezas, nossas enfermidades. E o que ele levou, nós não temos de sofrer com essas coisas, porque ele já levou. Amém? Satanás não pode colocar legalmente sobre nós o que Deus colocou sobre Jesus. Isso é muito sério. Não há legalidade para Satanás colocar sobre nós. Ele não pode colocar de forma legal. Ele não pode colocar. O que é uma coisa legal? Uma coisa legal é que pode ser feita. O que é uma coisa ilegal? É uma coisa que, apesar de estar sendo feita, está indo contra a lei. Quando você faz alguma coisa de forma ilegal, você pode sofrer algum tipo de sanção das autoridades constituídas, responsáveis pela fiscalização daquilo que você está ilegalmente fazendo. Se você abre uma loja, por exemplo, e não tem os documentos que te dão um amparo legal para funcionar, para vender, para trabalhar, você vai receber uma multa, pode ter o seu estabelecimento fechado e pode até ser preso. Satanás, ele não tem direito legal, ele não tem legalidade para colocar sobre nós aquilo que Deus colocou sobre Jesus. Jesus adoeceu com nossas doenças para que nós sarássemos. Ele não conhecia doença alguma antes de adoecer por nós. A Bíblia diz que Deus o fez enfermar em nosso lugar. A Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas dores. Na mesma expiação em que recebemos de Deus o perdão dos pecados e a salvação e a reconciliação, recebemos também a cura para
o nosso corpo, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Na mesma expiação recebemos também a paz para o nosso espírito, para a nossa alma, porque o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia! Por isso você, em Cristo Jesus, através da fé, pode usufruir da cura física, da cura da alma e da cura espiritual. Irmãos, a doença escraviza aquele que cuida dos enfermos. Os entes queridos que lidam dia e noite com os seus doentes pedem a alegria e o descanso. Deixam de se envolver com a obra de Deus num nível que poderia se envolver. E a Bíblia nos ensina que essa não é a vontade de Deus. Da mesma forma que não é da vontade de Deus que você viva em pecado. Não, eu quero que meu filho viva em pecado porque eu tenho uma lição para dar para ele. Não. Deus quer que você viva em santidade. Aliás, sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Não tem como ver o Senhor sem viver uma vida de santificação. Da mesma forma, Deus não quer que você vive debaixo do jugo, do peso, da dor de uma enfermidade. Foi por esse motivo que lá na cruz do Calvário, Ele já tomou sobre si as suas enfermidades. Eu não tenho mais tempo para continuar, meu tempo já se esgotou. Talvez eu continue essa mensagem na quarta-feira. E termine ela na quarta-feira. Vou falar na quarta-feira sobre curar os enfermos, expulsar os demônios. Vou falar sobre a diferença de fé e esperança. Vou falar sobre cura instantânea e cura gradativa. Na quarta-feira, se você quer ouvir a continuação dessa palavra, venha na quarta-feira. Agora nós vamos participar da ceia do Senhor. Tudo isso é possível por causa da cruz. Porque Ele derramou o seu sangue por nós. Ele foi ferido por nós na cruz do Calvário. Por isso essa é uma noite de festa, irmãos. Essa é uma noite de celebração. Você pode dar glória a Deus? Amém.